Eu queria falar com vocês algo sobre inspiração em Deus. Amém? Sobre o nosso tema do nosso grupo de jovens, ID. Amém? Para muitos, né, ser inspirado em Deus pode ser fácil de entendimento, né? Pode ser fácil aprender o que é ser inspirado em Deus, né? Mas quando você entra nesse tema, quando você aprofunda seu entendimento nesse tema, muitas das vezes a gente não consegue entender, né? Da onde está vindo minha inspiração? Da onde? Da onde eu estou sendo inspirado? No meu trabalho, na minha faculdade, na minha escola? Aonde está vindo a minha inspiração? Amém? Porque todos nós buscamos inspiração. Amém? Seja em música, seja em filmes, seja em séries, jogos, todos buscamos inspiração sobre nossos desejos. Amém? E devemos vigiar de onde vem essa inspiração. Essa inspiração vem do mundo ou essa inspiração vem do Deus vivo? Aleluia! Eu queria que vocês abrissem o Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37, verso 37 ao 38. Amém. Diz assim: No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em voz alta: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aleluia. O que Jesus está mostrando é que existe uma inspiração diferente da do mundo. Existe uma fonte de águas vivas que buscamos nossa inspiração nele, pois Jesus é a fonte de águas vivas aonde devemos buscar inspiração todo dia, no trabalho, faculdade, escola. Amém? E muitas vezes buscamos inspiração no mundo. Está errado. Buscamos inspiração no mundo, buscamos forças, ideias, motivações, onde o mundo não pode nos oferecer nada. Amém? Por exemplo, um artista de música, ele compõe uma música inspirado em sua dor, aquela sofrência que ele está passando, seja um sertanejo, vocês todos já sabem. O que aquilo resulta? Frustração, dor, tristeza. Amém? A não ser que tenha alguém aqui que escute uma música triste e fique feliz, né? Eu acho meio improvável. E pode ser também um empresário, um trabalhador, em busca de dinheiro, em busca de status. Esse cara, ele nunca encontra a paz. Nunca. Também pode ser um jovem como a gente, inspirados em influenciadores digitais. Influenciadores digitais, a gente se inspira neles e não tem identidade. Nós não temos identidade, nós não temos aparência, temos um coração vazio. Amém? Então Jesus, ele nos mostra que existe uma fonte que jorra água viva, aonde ele é essa fonte e ele chama a gente para se inspirar nessa fonte. Pois quem tem a sede, venha e beba. Eis aí a sua inspiração que você deve buscar, seja no seu trabalho, seja para estudar, seja para criar, pois Deus é um Deus criativo também. Olha o mundo ao seu redor, que criatividade, não é mesmo? Seja para tudo, irmão. Então, existe também na Bíblia uma influência que não vem de Deus. Assim como existe no mundo, também existe na Bíblia. Amém? Está lá, e queria que vocês abrissem sua Bíblia novamente, em Gênesis, capítulo 11, verso 4. Amém? Queria falar um pouquinho antes, que naquele tempo de Gênesis, né, depois do dilúvio, a humanidade ela era unida. Existia um só povo. Amém? Todos falavam a mesma língua, todos trabalhavam junto, tinham todos união. Amém? Então eles disseram assim: venham, vamos construir para nós uma cidade com uma torre que alcança os céus. Assim o nosso nome ficará famoso e nós seremos espalhados por toda a terra. Então você percebe que eles eram unidos, eles tinham criatividade, né? Conhecimento, pois eles sabiam fabricar tijolos. Amém? Eles tinham união e visão, pois queriam algo grande. Queriam uma torre que alcançava os céus. Tinham uma visão. Mas aí eu te pergunto esta manhã, para quê?
De onde vem essa inspiração deles? Será que eles estavam inspirados em construir algo para Deus? Inspirados em Deus? Ou inspirados para construir algo para si mesmo? Pois era isso que eles estavam fazendo. Eles estavam querendo construir uma torre para alcançar Deus sem Deus. Eles não queriam a presença do Pai. Eles queriam vanglória. Eles queriam autosseparação. Eles não queriam a união com Deus. Então, a inspiração do mundo, ela normalmente, inicialmente, ela pode ser até grandiosa, Ela, muitas vezes, a inspiração do mundo pode ser legal. Pode ser algo que, de início, nos motive, Algo que, inicialmente, pode ser algo que queremos. Amém? Mas todos sabemos que, depois desse verso, Deus confundiu as línguas deles. Deus separou todos os povos para que eles não construíssem a torre, para que eles não construíssem o seu próprio orgulho, para que eles não construíssem aquilo que eram os desejos deles, não de Deus. Amém? Pois eles estavam influenciados no próprio orgulho. O mesmo espírito, a mesma inspiração que eles tinham, era a mesma inspiração de Satanás. Que Satanás, ele queria construir o seu trono acima das estrelas, ele queria ocupar o lugar de Deus. Amém? E era essa mesma inspiração que os povos da Torre de Babel tinham, Satanás queria exaltar o seu trono. Os povos da Torre de Babel queriam chegar a Deus sem a Deus. Amém? Mas a inspiração de Deus, ela gera vida. Ela gera vida como rios de águas vivas. Amém? O Espírito Santo, ele te dá ânimo, ele te dá propósito, que muda não somente as nossas vidas, mas muda também as vidas dos nossos irmãos aos nossos lados. Amém? Por exemplo, José, no Egito, filho de Jacó, um jovem que recebeu sonhos de Deus, sonhos inspirados em Deus. Ele recebeu propósito, ele recebeu profecias, uma inspiração divina. O sol, a lua e as estrelas se curvarão perante a mim. Amém? Mas José, ele não via esses sonhos que Deus lhe deu como algo para ganhar fama, ganhar dinheiro, ganhar status. José viu isso para a glória de Deus, Pai. Aleluia. E mesmo quando José é escravizado, mesmo quando José é preso, sem sentença nenhuma, sem culpa nenhuma, ele não desiste. José, no Egito, ele não desiste dos sonhos que Deus lhe deu. A influência que Deus lhe deu, a inspiração divina que Deus lhe deu. E muitos de nós, a gente vê nós como o José. Nós jovens nos vemos como José às vezes. Sonhos que Deus nos deu. Amém? Inspiração divina que Deus nos deu. Amém? Propósito que Deus nos deu. Amém? Mas não desista. Mesmo que você é escravizado, mesmo que você é preso, não desista. Pois José, depois de ser preso, depois de ser escravizado, Deus o exaltou. Aleluia. Aleluia. Então você, José, você jovem sonhador, que às vezes sonhamos alto, sonhamos com o propósito de Deus, não desista, não deixe ser escravizado pelos seus próprios desejos, não deixa ser preso, ser prisioneiro das suas próprias vontades. Aleluia. Assim também é como Pedro, em Atos 2. Eu gosto de falar um pouco de Pedro porque às vezes eu me vejo como Pedro, Um cara valente, Um cara que não leva desaforo para casa, um cara, valente mesmo, não leva desaforo para casa. Todos nós homens, às vezes, nos vemos como Pedro em algum momento das nossas vidas. Amém? Mas Pedro, ele era medroso. Pedro era covarde. Pedro era explosivo. Amém? Mas depois da ida de Jesus, Pedro recebeu inspiração do Espírito Santo. Pedro, aquele lá que negou Jesus 3 vezes, agora pregou a mais de 3.000 pessoas. Aleluia. Pedro,
aquele que negou Jesus 3 vezes, agora, diante das autoridades, diante dos mestres da lei, eu não obedeço a vocês humanos, eu obedeço somente a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Então, o mundo, ele tende a te inspirar em conquistas passageiras, né? Tende a inspirar você a conquistas mundanas, né? Coisas que as traças e os ladrões roubam, né? Assim como Mateus 6:21 diz, né? Aleluia. Mas precisamos discernir de onde vem a nossa inspiração. De onde está vindo a nossa inspiração, se ela vem de Deus Pai ou se ela vem do mundo. Amém? Pois o mundo, ele te influencia para a própria glória, né? Como os povos da Torre de Babel, eles queriam a própria glória. Amém? Mas enquanto o Deus vivo te inspira a própria glória dele, não a sua. Amém? Deus, ele te dá frutos duradouros, não conquistas passageiras. Deus te dá tesouros no céu. Amém? Aleluia. Assim como vemos também na passagem de Davi e Saul, do exército de Saul. Amém? O exército de Saul e o próprio Saul estavam tremendo de medo, né? Diante do Golias, diante daquele gigante, né? Eles estavam inspirados pelo medo. Amém? Eles não queriam vencer aquele gigante, eles não queriam saber do gigante, eles queriam fugir. Fuja do gigante. Amém? Mas Davi, jovem, enquanto jovem, Davi, inspirado por Deus, avançou com fé, avançou valente. Não viu o gigante, ele não olhou para o gigante, ele olhou para Deus, que está no céu. Amém? Pois quando olhamos para os gigantes, como olhamos para as nossas frustrações, quando olhamos para os nossos desafios, é assim que nos vemos, inspirados pelo medo. Mas quando olhamos para Deus, recebemos inspiração divina. Recebemos aquilo que Deus quer para nós. Amém? Então, a inspiração divina, ela nos dá coragem, assim como na passagem de Davi. Amém? Ela nos dá fé, pois Davi avançou com fé. Davi, ele não olhou para o gigante, ele olhou para Deus. Amém? Enquanto Saul estava paralisado pelo medo, Davi avançou com fé. Amém? E quero te dar a vocês um exemplo, né, de um poço. Um poço raso, ele dá até água. Ele não dá água, um poço raso? A chuva cai, um poço raso dá água. Mas, ao passar do tempo, quando o sol chega, ao amanhecer, ao entardecer, o sol chega, o poço ele seca. Pois o poço ele é raso, o poço ele não está ligado à fonte de águas vivas. Ele não está ligado a Jesus Cristo. Então devemos vigiar de onde estamos ligados. Se o nosso poço está ligado a Jesus ou se o nosso poço está ligado àquele que tem a água que jorra águas vivas. Amém? Pois as águas que Jesus fala, a fonte que Jesus tem, ela nunca seca. Pode chegar sol, pode chegar frustração, pode chegar desafio, guerra, lutas, mas as águas, elas nunca se secam. Ela nunca seca, ela jorra vida eterna. Amém? Então devemos vigiar de onde vem a nossa inspiração. De novo, eu lhe faço essa pergunta. A sua inspiração vem de Deus ou é a inspiração do mundo, né? Como nós jovens, né, nas redes sociais, procuramos curtidas, procuramos seguidores, pois o seu poço é tão raso assim, você só quer curtidas, seguidores, você só quer aprovação nas redes sociais, seu poço é tão raso, ou seu poço é ligado a uma fonte eterna, ligado a Deus, que recebe a aprovação de Deus. Aleluia. Ou na sua profissão, nos seus estudos, no seu trabalho, você busca somente dinheiro? Você busca somente status? O seu poço, ele é tão raso? Ele é tão raso assim? Ou você busca propósito? Ou você busca aquilo que Deus tem para você, ligado a uma fonte eterna de águas vivas? Amém? Na sua vida espiritual, você tem experiências
Você quer experiências só passageiras? Você só quer cultuar o Senhor no domingo? Seu poço, ele é tão raso assim? Você quer cultuar o Senhor todos os dias. Você quer levar o Espírito Santo todos os dias da sua vida, ligado a uma fonte eterna. Aleluia, glória a Deus. Amém? Então, é uma palavra que Deus colocou no meu coração, né? Uma palavra simples, mas que muitas vezes esquecemos de onde vem a nossa inspiração. Nos esquecemos, amado. É normal. Amém? Devemos vigiar todo santo dia, orar sem cessar, para que vemos de onde vem a nossa inspiração. Se ela tem propósito, se ela gera vida, ou se ela simplesmente é para a sua própria glória. Você quer aquilo para Deus, para glorificar Deus, ou você quer aquilo para a sua própria glória. Amém? Enquanto o mundo ele te inspira no orgulho, né? Ser independente de Deus, ele te inspira a não amar aquele cidadão que te trata mal, aquele cidadão que te xinga. O mundo, ele te ensina a odiá-lo, a ficar com orgulho, soberba. Mas Deus te inspira a amá-lo. Deus inspira você a orar por ele. Deus te inspira a humildade. Humildade. Controverso de orgulho. Amém? O mundo, ele te inspira pelo medo. Assim como o exército de Saul estavam encharcados pelo medo. Eles não queriam vencer os gigantes, eles queriam fugir do gigante, dos problemas, das lutas. Enquanto Deus te inspira com fé e coragem para que você vença os seus gigantes no dia a dia, as suas lutas, as suas batalhas, a sua guerra. Deus te inspira com fé e com coragem. Deus, ele não lhe deu um espírito de medo. Deus não lhe deu um espírito de covardia. Aquele espírito que estava com Saul, Deus não lhe deu esse espírito de medo. Deus não quer que você fuja. Deus quer que você permaneça firme nele. Deus quer que você olhe para ele, receba a inspiração divina nele. Avance com fé, coragem, pois Deus é contigo. Nós, jovens, recebemos do mundo prazer passageiro, né? Muitas vezes o mundo tenta nos oferecer uma bebida, o mundo tenta nos oferecer um prazer passageiro, um cigarro, uma droga. O mundo, ele nos inspira a todo momento a nos entregar para esses prazer passageiros. Mas Deus te inspira pelo propósito eterno. Deus te inspira não somente para hoje, não somente para amanhã. Deus te inspira para todo sempre, com um propósito eterno, como as fontes de águas vivas que nunca seca. Aleluia. Então, aleluia. Glória a Deus. Então, isso é uma palavra pequena, mas é algo que eu queria que inspirasse vocês nesse tempo. Algo que é a fonte, água é a fonte de Deus, é o próprio Jesus Cristo, que te inspire, que você não busque inspiração pelo mundo, você não busque inspiração nas suas redes sociais. Quero que você busque, Deus quer que você busque inspiração nas fontes de águas vivas, aonde há sede, aonde há fome, mas Deus sacia. Deus vai saciar a sua sede, pois ele disse: venha a mim, beba, sacia a sua sede, filho. Aleluia. Queria ler também com vocês o livro de Romanos, capítulo 2, verso 2. Amém? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Aleluia, jovem, até quando você vai deixar que o mundo te inspire? Até quando você vai deixar que o medo te consuma? Até quando você vai ficar paralisado pelo medo de errar, pelo medo de não dar certo, pelo medo de outros julgarem você, pelo medo do mundo? Amém? Se inspire em Deus. Deixa Deus transformar a sua mente. Aleluia. A inspiração do mundo, ela acaba em vazio, mas a inspiração de Deus, ela gera vida eterna, como eu disse, amém. Aleluia. Deixa Deus transformar a sua mente, jovem. Deixa Deus que gere em você fontes de águas vivas, não somente para você, também para os nossos irmãos lá fora,
que a gente vá lá fora e pregue. Tome água, beba dessa água, você nunca mais terá sede. Amém, jovens?